Lá, a irmã Patrícia que não deixa eu mentir sozinha lá. Eu já tinha falado para ela que era esse texto mesmo. 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15. Segunda Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar Tito, que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiaste, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles. De modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Meus irmãos, diz que um missionário, ele sentiu o chamado do Senhor para a obra internacional. E ele fez todos os preparos requeridos para ir para a obra missionária. Visitou todas as igrejas parceiras, cada uma delas se comprometendo com o seu sustento e o sustento da sua família, ali naquele país, a Índia, um país tão distante, tão carente do Evangelho. Mas depois de algum tempo que ele estava ali pregando o Evangelho, muitas igrejas aqui no Brasil foram tendo outras prioridades, e elas já não mais enviavam com tanta regularidade a oferta para aquele missionário e a sua família, a ponto que ele começou a passar necessidade. E aquilo doía muito o seu coração, ao ver a sua esposa, os seus filhos limitados. Até que ele tomou uma decisão. Num dia muito triste,
Ele disse assim: eu tenho que visitar aquela comunidade pobre, uma comunidade muito pobre, uma comunidade de leprosos. E ele fazia um trabalho evangelístico naquela comunidade de leprosos. Praticamente era a única pessoa diferente que entrava e saía daquele lugar há muitos anos. E ele era muito querido naquele lugar. Mas aqueles irmãos não tinham recurso para nada. A comunidade que ele cuidava na cidade também não tinha recurso para nada. Então ele disse: eu vou lá. Mas ao chegar em casa, eu vou reunir com a minha família, com os meus filhos, e vou falar para que a missão acione a reserva, compre as nossas passagens e nós vamos voltar para o Brasil. Irmãos, ele chegou ali, pegou a única condução que ele tinha para andar naquelas comunidades, a sua bicicleta, e ele foi com a sua bicicleta e com a Bíblia amarrada ali na garupa, e ele chegou ali naquela comunidade, como sempre, foi uma alegria, aquele povo alegre, aquele povo entusiasmado, pessoas sem orelha, pessoas sem dedo, sem língua, mas estava ali louvando, glorificando o nome do Senhor. E ele então, com muita dor no coração, não queria falar nada para eles, para não matá-los de tristeza, mas olhando e dizendo: como será a semana que vem, quando eles não me virem mais aqui? Mas ele viu naquele dia algo diferente, um entusiasmo diferente na vida daquela tão pobre e miserável comunidade. Mal terminou o culto, os irmãos não ficaram em volta dele como ficavam, sumiram, desapareceram. E ele disse: puxa, será que eles estão pressentindo alguma coisa? E a coisa hoje, né? Nós ficávamos tempo aqui, fora da palhoça, batendo um papo, conversando, todo mundo sumiu. E no que ele vai montando na sua bicicleta para ir embora, ele vê que todos eles vêm voltando novamente. E aquelas pessoas um trazia um pato, o outro trazia uma galinha, o outro trazia um coelho, o outro trazia algumas rúpias toda amassada na mão. E eles chegaram para aquele missionário e disseram assim: olha, nós nunca lhe demos nada, e hoje nós nos reunimos aqui antes de você chegar, e nós falamos: nós não podemos, sabemos que nós temos tão pouco, mas do pouco que a gente tem, vamos repartir com o nosso missionário, esse homem que vem aqui nos pastorear. Irmãos, e aquele homem saiu com o guidão da bicicleta cheio de pato, de galinha, cacho de banana e tantas outras coisas. E ele saiu até sem poder montar na sua bicicleta, chorando e arrependido daquela decisão de voltar para o Brasil. Deus usou aquela comunidade miserável, aquela comunidade pobre, para reanimar o coração daquele missionário. Meus amados, o apóstolo Paulo aqui também está procurando reanimar o coração da igreja de Corinto. Porque, como nós bem sabemos, na primeira carta ele teve que ser duro, ele teve que corrigir. E para nós, pastores, sabemos que essa é uma das partes mais difíceis do ministério, é quando nós temos que corrigir alguém, por mais que nós usemos de amor, de misericórdia, mas não é gostoso não, irmãos. E eu creio que Paulo, como bom pastor, sentia isso. E ele sentiu que a igreja de Corinto ficou um tanto acuada, tanto que, de acordo com estudiosos, essa oferta da qual ele fala aqui e estimula a igreja de Corinto a ofertar, era a oferta para a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, que tantas igrejas havia plantado, mas que agora passava um momento de necessidade. E quando Paulo espalhou a circular para que as igrejas plantadas por ele, para que as igrejas conhecidas dele, enviassem ofertas para a igreja mãe, ele deu uma olhadinha lá no relatório
da igreja de Corinto estava vindo bem pouco. E ele disse, é porque os irmãos estão sentindo comigo. Eu preciso reanimar o coração deles. Eu preciso reanimar o coração deles. Então, Paulo começa a falar algumas coisas que nós queremos aqui rapidamente destacar com os irmãos. Ele começa a falar que é uma bênção ser igreja. É uma bênção a igreja estar envolvida na obra de Deus, na obra missionária do Senhor. E ele fala aqui que a igreja, havendo disposição de coração, a igreja é uma bênção, mesmo sendo atribulada. Porque quando ele fala aqui das igrejas da Macedônia, irmãos, ele está falando não de uma igreja, é como se Paulo, de repente, a gente esperava que Paulo fosse reanimar a igreja de Corinto de que forma? Falando assim, olha, sabe aquela igreja grande? Olha, está vendo aqueles irmãos lá daquela igreja fulana de tal, com 10 mil membros? Olha como que eles ajudam. Não. De acordo com os estudiosos, a igreja da Macedônia era uma igreja feita de irmãos pobres. Por isso que ele diz também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Ou seja, Paulo está dizendo, eu quero animar o coração de vocês, irmãos de Corinto. E sabe que eu quero para quem vocês venham olhar? Sabe para quem vocês devem olhar? Olhem para as igrejas da Macedônia. Vocês sabem do sofrimento, vocês sabem da tribulação, vocês sabem de tudo que eles têm passado. E olha aqui no relatório, salta aos nossos olhos o que esses irmãos têm feito pela nossa igreja mãe. Por quê? Porque a graça de Deus estava ali sobre as igrejas da Macedônia. Outra coisa que nós podemos ver aqui é que, havendo essa graça que dispõe o coração da igreja, a igreja é uma bênção, mesmo tendo poucos recursos. É o que eu falo sempre para a igreja de Mamborê. Nós não podemos esperar ser uma igreja. Ah, não, nós não vamos ofertar com nada de missões. Porque nós agora precisamos receber. Até esses dias eu estava na reunião do presbitério, um pastor sentou do meu lado e ele disse assim, mas é interessante, né? Vocês são um campo missionário. Vocês têm que enviar verba presbiterial, vocês têm que enviar verba para o Supremo Concílio. Vocês são um campo missionário. Eu falei, meu irmão, mas é desde cedo que a gente tem que começar. Esses dias atrás, o pastor Ivan, um pastor que está fazendo um trabalho fantástico lá no nosso presbitério, reabrindo igrejas que estavam adormecidas, uma delas na cidade de Autônia, 35 anos o tempo da nossa igreja, alugado para a Assembleia de Deus. E eu olho para o pastor Ivan sempre e digo assim, pastor Ivan, o senhor é um homem de raça, hein? Porque convenceu um conselho a deixar de receber uma receita gordinha para o caixa da igreja. Aquela receita não vai vir mais. Tirar o inquilino da igreja, né? Que ele chegou lá e falou assim, irmãos, assembleando, tudo bem? A paz do Senhor. Mês que vem o templo é nosso. Hã? Falou, a gente vai abrir o trabalho presbiteriano aqui. E agora a igreja está lá. Não tem mais a receita e tem que estar lá reformando dinheiro e tem que estar lá. Só que sabe, irmãos, a igreja de Iporã, esses tempos atrás, estava para morrer. E a igreja agora é batismo atrás de batismo, é batismo atrás de batismo. Jovens, mulheres, crianças. Uma igreja reavivada. Está tendo trabalho quinzenal em Terra Roxa. Um trabalho também presbiteriano que existiu lá, parou.
E está querendo avançar para Pérola, onde nós temos um templo parado lá, irmãos, fechado. Um templo de madeira está lá fechado. Meus irmãos, Paulo diz que as igrejas da Macedônia, ele vai dizer, porque eles testemunho eu, na medida das suas posses, e ele vai dizer, e eu vejo aqui, que aquilo está acima do que ele pode. Esses dias atrás, um pastor amigo meu do presbitério, muito amigo, ele é muito amigo meu. Não vou falar o nome dele por ética, mas ele é muito amigo. Ele ligou para mim, o pastor Alessandro, ele ligou para mim. Ô pastor Hélio? Eu falei, sim, meu irmão. Ele falou assim, eu estou preocupado com meu irmão aqui, a minha ovelha é fulana de tal. Eu falei, por quê? Ele falou assim, esse irmão doou 10 diárias de R$180. Meu. É muito dinheiro para ele. Você está sabendo disso? Eu falei, ó, eu não conheço, meu. Ele é a ovelha sua. Ele falou para mim que tinha doado 10 diárias de pedreiro de R$180. Mas eu não sei. Você vai lá e conversa com ele. Aí o pastor foi mesmo. Depois o pastor me ligou, falou, pastor Hélio, não, o irmão não está fazendo loucura não, eu achei que estava fazendo loucura. Mas realmente, Deus tem abençoado ele. Ele vendeu uns porquinhos lá, vendeu uns gadinhos lá, engordou. O trem deu mais do que ele imaginava. E ele fez até um relatório lá, eu fiquei até chateado, envergonhado. Tá bom, irmão, Deus abençoe. Pode doar. O pastor estava preocupado. De repente o irmão entusiasmou com o goiôerê, né? E eu também fiquei preocupado de lá. Mas é que Deus tinha multiplicado na vida daquele irmão. E ele não estava fazendo loucura, não. Paulo, quando ele olha para o relatório das igrejas da Macedônia, ele diz assim, meu Deus, isso aqui não é de acordo com a posse dele, está até acima. Eles se mostraram voluntários. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Generosidade. Irmãos, quando nós iniciamos a construção da igreja presbiteriana de Engenheiro Beltrão, uma irmã me ligou lá de Campo Mourão. Pastor Hélio, irmão, sabe aquele dia assim que eu estava orando? Porque lá em Goiânia eu ainda tenho uma comissão. Em Engenheiro Beltrão eu entrei sozinho. Só eu e Deus. E o presbitério dando um apoio, né? Mesa administrativa ali e tal. Mas a gente tinha que dar R$8.000 para o pedreiro numa próxima quinzena. E eu até bati um joelho no outro assim. Meu pai querido. Minha esposa nem sabe disso. Mas eu falei assim, eu vou vender meu carro. Vergonha, eu não vou deixar a obra de Deus passar não. Mas vendo meu carro agora. Eu vou ficar aí. O povo falando assim, esse pastor contrata pedreiro e não paga? Não. Já estava planejado já. Eu vou vender meu carro. Depois, se a igreja puder me repor, repõe. Se não puder repor, não repõe. Mas não, e para a obra também. Vai ter o jeito. Aí uma irmã liga lá de Campo Mourão, eu orando. Uma irmã liga lá de Campo Mourão, pastor Hélio, vem buscar uma oferta aqui. Uma pessoa passou aqui e deixou uma oferta aqui. Eu falei, maravilha, meu carro não vai ser vendido? Peguei, botei um pouco de gasolina no carro, que dava para chegar em Campo Mourão e voltar. Já parei. Acho que a irmã até levou um susto. Nem tinha desligado o telefone, eu já estava lá. Entrei, falei, irmã. Irmão, você é missionário, não é brincadeira não. Cadê a oferta, irmã? Cadê? A irmã veio com a oferta lá, assim, me veio com o envelope, e eu já... Irmãos, o dinheiro que tinha lá dentro não pagava combustível que eu tinha gasto. R$10. Quinta do Sol a Campo Mourão, 43 quilômetros, 86 quilômetros, bati. Mas, irmãos, Deus me deu uma pancada na boca do estômago. Quando eu olhei o nome, eu pastoreei a segunda igreja de Campo Mourão. Naquela época eu tinha recém saído de lá, eu conhecia os membros com a palma da minha mão. Eu olhei, era de uma irmã.
casada há mais de 50 anos com um homem alcoólatra, fama de homossexual na cidade, espancava ela, só colocava comida dentro de casa e não lhe dava nada. Ela, com mais de 70 anos, fazia diária, de casa em casa, e bicos de crochê em pano de prato, para poder... Aqueles 10 reais valia muito mais do que 5, 6, até 7 mil reais que muitas pessoas me haviam dado. Para ela valia muito mais. E quero dizer, nem lembro que jeito, irmão, mas que eu não vendi o carro, não vendi. E o pedreiro não ficou sem receber. Deus levantou outros meios, Deus levantou outros recursos. Irmãos, também vemos aqui que quando há disposição de coração, a igreja é uma bênção, pois ela entende que é um privilégio contribuir. Olha só, se mostraram voluntários, versículo 3, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Pediram-nos com muitos rogos. Irmãos, está aqui o pastor Marcinho, o pastor Alessandro. Isso aqui é o sonho de qualquer pastor, irmãos. Você já pensou o pastor não ter que falar em dízimo, não ter que falar em oferta? Os irmãos estão correndo atrás do pastor. Pastor, ai, o irmão fica chateado porque o pastor, né, não entregou o envelopinho para ele. Aqueles irmãos, eles diziam assim: Paulo, não esquece de nós não. Paulo, olha, por favor, nós queremos participar. Nós queremos participar dessa oferta para com a nossa igreja mãe de Jerusalém. Eles pediam com muitos rogos. Mas por que eles faziam isso, irmãos? Porque a motivação deles era o Senhor. Irmãos, é uma graça maravilhosa na vida da igreja quando ela entende que o privilégio é toda dela servir, contribuir, não só financeiramente, mas com o que ela tem de dons e talentos. Ela entende que é um privilégio. E é uma graça maravilhosa também a igreja que sabe por que ela está fazendo aquilo, para que ela está fazendo aquilo e para quem ela está fazendo aquilo. Porque Paulo vai dizer: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Qual era o estímulo deles? Era o Senhor. Eles tinham se entregado primeiramente ao Senhor. Talvez você já ouviu aquela história do missionário lá na África, trabalhando numa região pobre. Se não me falha a memória, até um missionário batista. E eles estão construindo um templo também, com toda dificuldade, usando zinco usado, aquela coisa toda. E de repente chega uma mulher negra, né? Lá todo mundo negro mesmo, né? Tudo parente nosso, né? E ela chega com a quantia que assusta aquele missionário. E o missionário vai fazer uma investigação. Ele fica sabendo que naquele país não é legalizado, mas é formalizado a escravidão. E aquela jovem, com tanta vontade de servir ao Senhor, ela tinha ido a uma família de mais posses e ela tinha se vendido como escrava, com a condição de que ela pudesse participar dos cultos. E ela voltou com aquele dinheiro
tinha vendido ela mesma. O missionário escreveu uma carta, agora eu não lembro se eram ingleses, americanos e tal, escreve uma carta para o seu país de origem e as igrejas rapidamente levantam uma oferta, resgatando aquela moça da escravidão e mandando recursos para que aquele templo fosse construído. Você já viu que loucura, irmãos? Mas nós vamos lembrar o quê? Dos irmãos moráveis, que não eram negros, não. Eram polacos. Mas que eles se faziam de escravos para irem às plantações de cana-de-açúcar em outros países para servir ao Senhor Jesus. Porque não tinha outro meio de chegar lá, a não ser como escravo. Então eles diziam, nós vamos como escravos para pregar o evangelho do Senhor Jesus lá para aquelas pessoas. E dizem que quando aqueles missionários partiam nos seus barcos e as suas famílias estavam no porto, mães, pais, irmãos, namoradas, noivas, chorando e abanando um lenço, eles também chegavam à beira do navio, abanavam o seu lenço e eles diziam, é por Jesus, vai valer a pena, é por Jesus. Quando nós estamos, irmãos, e o nosso coração é tomado por qualquer outra motivação que não seja Jesus, o nosso estímulo não vai muito longe. Não vai muito longe. Irmãos, a igreja, para a gente ir finalizando, com disposição de coração, agraciada por Deus, ela é uma bênção, pois as suas obras são frutos de boa vontade. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste, não só a prática, mas também o querer. Completai agora a obra começada. Vocês revelam prontidão no querer. Assim, leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que tem, não segundo o que não tem. Irmãos, Deus, Ele vai nos cobrar de acordo com o que nós temos. Em todos os sentidos, não só financeiramente. Por exemplo, irmãos, eu vejo o pastor Alessandro aqui, pelo amor de Deus, o homem exibindo aqui com 2 violão. Louvado seja Deus pela tua vida, viu, meu mano? É brincadeira, só para você descontrair. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que Deus não vai cobrar de mim lá no céu, Hélio, por que você não tocou lá instrumento? Por que você não cantou? Irmão, se eu abrir a boca para cantar aqui, vocês saem correndo. Ainda mais gripado desse jeito. Tentei aprender violão umas 4 vezes. Não vai. Então o que eu sei fazer, male, é pregar. E ainda tem que dar muita aperfeiçoada ainda. Se eu não pregar a palavra, irmãos, eu sei que eu vou chegar igual aquele homem que enterrou o talento diante do seu senhor. Quem recebeu 5, voltou trazendo 10. Quem recebeu 2, voltou trazendo mais 2. Conforme o que eu tenho. Eu não vou, de maneira alguma, querer ser presbítero, se Deus me chamou para ser diácono, querer ser diácono, não é? Se Deus me chamou para ser presbítero, querer ser pastor, se Deus me chamou para uma outra função, mas de acordo com aquilo que Deus me deu, que eu tenho convicção, que eu sou e que eu posso fazer, é assim que Deus quer. Quando há disposição de coração, a igreja é uma bênção, pois há solidariedade no serviço. Irmãos, eu estava falando da igreja de Quinta do Sol, uma igreja que eu tive o privilégio de pastorear por 2 vezes.
Eu não vou voltar lá mais. Já falei para os irmãos. Eu vou para a glória. Eu não volto lá pastorear eles mais não. Por isso que eu tenho liberdade para falar isso aqui. Lá vai ser sempre a minha Filipos. Porque, irmãos, uma igreja fácil de ser pastoreada. Pelo menos essa é a experiência, né? Espero que o pastor lá agora está tendo a mesma. Uma igreja muito fácil. Por quê? Irmãos, vamos fazer uma coisa desse jeito? De repente a coisa saía 10 vezes mais. Primeira vez que nós fomos fazer um jantar de casais, os irmãos quase riram de mim. Mas riram, quase riram não, riram de doer a barriga. Primeira reunião eu falei assim, irmãos, estou pensando em fazer um jantar de casais aqui, mas eu estou com pouco recurso, nós estamos lutando para organizar a igreja, né, irmãos? Nós vamos fazer um jantarzinho mineiro, um franguinho caipira, um arroz, um feijão, uma couve. E deram risada. Fazia aquelas coisas assim que eu falava, gente, vamos diminuir um pouco. Então daqui a pouco o pessoal sem recurso fica até assustado de vir. Pessoas de outras cidades chegavam lá, ficavam assim, meu Deus. Eu tinha colega meu que eu convidava para pregar lá, e às vezes ele falava assim, eu estou indo para Quinto do Sol, né? Cidadezinha de 5.000 habitantes. Pegava um sermãozinho, picava o fumo, quando terminava o culto, ele falava, ô Hélio, mas você tinha que me dizer que esse irmão estava tudo sentado anotando ali, rapaz. Eu tinha trazido um sermão um pouquinho mais. Né? Os irmãos tudo anotando. E eu tinha uma irmã que quando eu descia do púlpito e ela não estava na porta, eu sabia que eu tinha pregado bem. Mas o dia que eu pregava e aquela bendita estava na porta, eu falava, lá vem. Mas aquela mulher fez eu crescer, irmãos. Fez eu passar muita raiva. Mas fez eu crescer, eu amo ela de paixão. Ela, o seu esposo, uma mulher muito culta, né? Esposa de médico, doutora bioquímica. E eu, um fião de mineiro, tudo atrapalhado. E aquela mulher me abençoou tanto e me abençoa até hoje, na minha vida. Por quê, irmão? Solidariedade. E Paulo vai terminar aqui com uma frase assim: o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Sabe do que ele está falando? Da solidariedade do maná. Quando as pessoas iam colher o maná, quando Deus começou a derramar o maná lá no deserto, eu estava lendo um comentarista e ele puxou um fio da meada que eu nunca tinha parado para pensar. Por isso que a Bíblia é uma coisa rica. Ele falou assim, irmãos, quantos aleijados não haviam lá? Quantos cegos não havia no meio do povo de Deus? Quantas pessoas que não podiam ir lá pegar o maná? Então havia o quê? Solidariedade. O que pegava demais, quando ele ia passando na tenda, está lá o aleijado, está lá o cego. Então ele podia ir lá e repartir com aquele que não pôde ir. De forma que ninguém passava fome, mas todos tinham o alimento e tinham o sustento para a honra e a glória do Senhor. A minha oração, irmãos, é para que Deus abençoe poderosamente a vida da igreja. Olha, irmãos, essa igreja aqui já está pequena, viu, pastor? Não, está pequena. Sei que tem a galeria ali, mas eu estava olhando aqui, está pequena já. Já tem que comprar o terreno do lado aqui, sim. Irmãos, é desse jeito. Não é? Irmãos, uma igreja ela vai ser do tamanho que ela for construída. Se ela for pequenininha, eu quero encerrar uma história aqui para estimular aqui os irmãos. O camarada foi morar próximo de um matadouro. Próximo de um matadouro. Muito pobre, sem dinheiro. Ele foi lá com a tigelinha. Conversou com o dono do matadouro. O senhor poderia aí, quando o senhor espreme a linguiça, a mortadela, o salsichão, tem aquele caldo, né? O senhor poderia encher
uma vez por semana essa tigelinha aqui para mim colocar no feijão e no arroz. Eu não tenho dinheiro para comprar carne, mas pelo menos esse cheirinho de carne, esse gostinho de carne que fica no feijão e no arroz, aí meus filhos comem melhor. Que é só arroz e feijão que eu tenho. O homem falou, opa, não é uma vez por semana não, rapaz, pode vir aqui todo dia. Aí todo dia ele ia lá com aquela tigelinha. Voltava para casa. Mas um outro pobre viu ele fazendo aquilo, teve a mesma ideia. E um dia ele está saindo do matadouro com aquela tigelinha. Vai saindo do matadouro outro pobre. Passou olhando assim. Aí chegou lá e ele disse assim para o homem. Falou, ó meu senhor, eu sei que o senhor está fazendo uma caridade, mas eu estou vindo buscar caldo de carne aqui há tanto tempo. O senhor me dá só uma tigelinha. O senhor me desculpe, mas o outro ali, a primeira vez que eu vejo, já está com um caçarolão. Aí o homem falou assim, ó rapaz, o que eu vou fazer? Caldo de carne a gente tem bastante aqui. Você sempre vem com essa tigela. Eu vou colocar mais aonde? Agora ele veio com caçarolão, eu enchi, ué. E nós enche conforme vai fazer. Irmãos, compra esse terreno aqui, faz isso aqui, um salão, sei lá o quê, educandário. Daqui a pouco está uma igreja do tamanho dessa data aí, não está cabendo. Louvado seja o nome do Senhor. E não é para engrandecimento de homens, não. É para a honra e a glória de Deus. É para a honra e a glória do Senhor. Porque o Senhor tem bênçãos. O Senhor tem bênçãos. Ele tem muitas pessoas para serem alcançadas aqui nessa cidade de Maringá. Muitas pessoas para serem alcançadas ali na cidade de Goiôerê. Às vezes a semeadura vai ser difícil muitas vezes. Com choro, com lágrimas. Mas a promessa de nós voltarmos sorrindo com os nossos feixes é garantia da palavra de Deus, não é palavra de homem. Vamos colocar de pé, vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus. Louvamos e agradecemos ao Senhor pela bênção de podermos servir ao Senhor, pelo privilégio de podermos estar na obra do Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por esta igreja que a cada dia mais tem crescido na compreensão missionária, pelos irmãos, ó Deus, que aqui tem história, ó Deus, com esta igreja. Ó Pai, quem sabe alguns desde o seu princípio, ó Deus, lutando, trabalhando, ou muitos que viram seus avós, seus pais, aqui, ó Deus, nos humildes começos, mas que não foram desprezados. E hoje, ó Pai, estão vendo aqui uma igreja alegre, que serve ao Senhor, ó Deus, com alegria, como nós vimos nesse culto tão abençoado. Abençoe toda a liderança, ó Pai. Nós assim oramos, gratos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.